E o tema de hoje é Enchei-vos do Espírito Santo. Semana passada nós falamos sobre a luz, que nós devemos ser luz na vida das pessoas, que nós devemos ser luz no mundo lá fora, devemos ser luz em qualquer lugar que a gente frequente, porque esse é um imperativo de Deus para as nossas vidas. E o imperativo de Deus para nós hoje é enchei-vos do Espírito. Tá? Quem tem costume de anotar, quem está anotando as mensagens. Abra uma Bíblia, por favor, em Efésios, lá na carta de Paulo para os Efésios. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 15 ao 21. Efésios 5, do 15 ao 21. Na verdade, o texto é até uma continuação, que nós lemos sobre a luz também em Efésios, semana passada. Então, a gente vai ler 5, do 15 ao 21. Amém? Aqui na minha versão fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os tempos são maus, os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Senhor Deus Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros. Amém? No temor de Deus. No finalzinho ele conclui. Então hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem teve na aula ontem do curso de batismo, nós falamos sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre Jesus. Então hoje a gente vai falar as formas que nós podemos nos enchermos do Espírito Santo, porque é um imperativo bíblico. A primeira coisa que a gente tem que entender do Espírito Santo é que o Espírito Santo sempre existiu. A primeira coisa que a gente tem que entender do Espírito Santo é que o Espírito Santo é Deus, ele faz parte da Trindade. Infelizmente o Espírito Santo foi durante muito tempo e é pouco falado nas igrejas, em algumas igrejas, e algumas vezes o cristão acaba esquecendo que o Espírito Santo também é Deus. Ele faz parte da Trindade, ele estava desde o início. E mais, o Espírito Santo para a vida de um cristão, a partir do momento que a gente se converte, o Espírito Santo ele não é uma opção mais. Por isso que ele é um imperativo. A Bíblia fala que no momento da nossa conversão, aquele momento que a gente pega o nosso coração e converte o nosso coração a Cristo, a gente tem o costume de usar, a gente aceita Cristo, na verdade foi Cristo que nos aceitou, mas a gente usa esse termo, a gente aceita Cristo. Então a partir daquele momento o Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós e não é uma opção. Não é uma opção. Você que converteu o teu coração a Cristo, o Espírito Santo vai morar dentro de você, você querendo ou não. Por isso ele é o imperativo. A gente não tem opção quanto a isso. Converti meu coração, aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, pronto, o Espírito Santo vai morar dentro de mim. E ele não vai mais sair, e ele não vai mais me abandonar, e a partir daquele momento ele mora dentro de mim. Então esse dia nós falamos com os jovens. A primeira coisa que a gente precisa entender na nossa vida como cristão, ou uma das coisas que nós podemos entender como cristão, é que nós somos filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, do Deus que tudo pode, do Deus que ama os seus filhos, nós somos filhos, e nós temos uma parte desse Deus, que é o Espírito Santo, que mora dentro de nós. Então a partir do momento que a gente entende isso, nós nos tornamos imbatíveis. Porque o Deus está morando dentro de nós. O Espírito Santo está morando dentro de nós. Então essa é um fato básico da vida do cristão, que o cristão precisa entender. Que o Espírito de Deus mora dentro dele. Essa é a primeira coisa sobre o Espírito Santo. Tem a questão da conversão. Isso para a gente estudar numa aula de teologia, mas tudo bem. Me converti, o Espírito Santo vai morar dentro de mim. E lembrando que não é uma opção.
A gente não vai se converter e falar assim, ó, Deus, eu estou me convertendo, Jesus, eu estou me convertendo, mas assim, eu não quero que o Espírito Santo more dentro de mim agora não estou preparado. Não dá, tá bom? Não dá. Se você se converteu, o Espírito Santo vai morar dentro de você e pronto, né? Então é um imperativo, por isso que enchei-vos do Espírito, né? Se a gente for pegar a palavra enchei-vos, é um verbo, se for pegar na raiz dele no grego, ele nos diz que é continuamente, né? O verbo enchei-vos lá no grego, ele fala dia após dia, né? Por isso que a gente fala que a nossa caminhada com Cristo é dia após dia. A nossa transformação em Cristo no Evangelho é dia após dia, né? Por isso que o pastor Túlio sempre fala para a gente tomar cuidado com o excesso, para a gente tomar cuidado com o fanatismo. Por quê? Porque às vezes a pessoa se converte hoje, a gente já acha que essa pessoa ela tem que se transformar de um dia para o outro, ela tem que tirar tudo que há de errado na vida dela já, porque agora ela é crente. E não é assim. O enchei-vos, ele é continuamente, ele é diariamente. A gente alimenta o Espírito Santo com o que nós possamos fazer, com jejum, com oração, negando os pecados que vêm para as nossas vidas, como foi cantado aqui, né? Lembrando que nós somos seres humanos, que vai acontecer da gente errar, lembrando que vai acontecer da gente pecar, né? Então a nossa luta é contra isso, o pastor Túlio falou domingo sobre isso, né? A nossa luta é contra esse tipo de coisa na nossa vida, mas o Espírito Santo, o enchei-vos, biblicamente, lá no grego, ele vem como continuamente, né? Então continuamente, vamos lá, você se converteu, o Espírito Santo vai morar dentro de você, e continuamente, diariamente, pouco a pouco, o Espírito Santo ele vai transformando a sua vida. Ele vai moldando a sua vida, né? Muitas vezes a gente não consegue, falei isso no curso de batismo ontem, a nossa mente, por ser mente humana, a nossa mente muitas vezes ela é limitada para entender sobre o Espírito Santo. Para entender sobre Deus, para entender sobre Jesus. Por quê? Porque nós somos humanos, né? E o dia que a gente entender Deus na sua essência, ele não vai ser mais Deus, porque ele é um ser superior, né? Mas nós, através do Espírito Santo, podemos dia após dia entender que nós temos um Deus que vem morar dentro de nós, né? E se a gente começar a pensar, ou se a gente parar para pensar, isso é um privilégio, né? Isso é um privilégio que não são todos que têm, né? Pega você que já frequenta a igreja, você que acredita em Deus, você imagine a sua vida sem Deus, sem o Espírito Santo, né? A gente tem costume de quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que a gente fala o quê? Meu Deus do céu, meu Jesus me ajuda, meu Senhor, e agora, o que eu vou fazer? Não é? Faz parte da nossa vida isso. A hora que aperta, a hora que a gente está lá no bico do corvo, que nem diz o pastor Túlio, para quem que a gente recorre? Para Deus. Para Deus. Por isso que é um privilégio. Existem algumas situações na nossa vida. Eu lembro quando eu fui visitar o Paulo, que a gente estava fazendo lá no curso, né, um homem ao máximo. O Paulo falou muito sobre isso comigo. Falou, ó, pastor, tinha situações da minha vida que eu falava assim, Deus, faz aí, porque não sei o que eu vou fazer. Eu não sei, né? Mas Deus faz, né? E através do Espírito Santo, né? Então vamos lá. O Espírito Santo, eu falei no início, ele sempre existiu, né? E ele tem manifestações diferentes conforme a história, conforme a gente vai lendo a Bíblia, o Espírito Santo ele vai participando de formas diferentes, né? Lá no início da Bíblia, lá em Gênesis 1, acho que versículo 2 ou 3, vai falar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do mar, né? Então ele já existia, ele já estava lá, assim como Jesus estava, e lá a função dele era pairar sobre as águas do mar, ponto, era a função do Espírito Santo, né? Depois a gente vai ler lá em Êxodo, vou falar o versículo que o Renan gosta de anotar, depois ele briga comigo, vai lá Renan, Êxodo 31, do 2 ao 5, né? Ele vai falar que o Espírito, Deus vai falar que ele pediu, que ele ordenou ao Espírito Santo, né, que ele capacitasse Bezalel para ele fazer aquelas peças de ouro, peças de prata que iam enfeitar o tabernáculo. Então aí o Espírito Santo agindo lá no Antigo Testamento ainda, agora de forma diferente, ele está agindo para capacitar alguém para fazer, no caso, naquele momento Bezalel,
para fazer as peças do tabernáculo, né? Quem já leu sobre essa passagem, tinha todo o tamanho para ser feito, tinha a questão de altura, de profundidade. Então o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo capacitou o Bezalel para que ele pudesse fazer isso, né? Depois o Espírito Santo vem agindo novamente, lá em João, quem quiser anotar, João, o Evangelho de João, versículo 14, capítulo 14, perdão, do 16 ao 21, é Jesus falando que ele vai, mas que o Espírito Consolador vai ficar. Então, novamente, o Espírito Santo ele está agindo de uma outra forma, numa outra ocasião. Então, dessas três fórmulas, Gênesis, Êxodo e depois já no Novo Testamento, em João, o Espírito Santo aparece tendo funções diferentes, né? Como Deus, como Senhor, tendo funções diferentes nas nossas vidas, né? Então essa, basicamente a trajetória, podemos dizer assim, lógico que tem mais coisas, mas para que a gente possa entender a função do Espírito Santo, para que a gente possa entender quem é o Espírito Santo nas nossas vidas, né? E mais, lá no versículo do 15 ao 17, a gente leu Efésios 5, do 15 ao 17, portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos ou nécios, a minha versão fala, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade no Senhor. Semana passada nós falamos sobre a luz, correto? O Espírito Santo, o primeiro tópico que a gente pode aprender hoje sobre o Espírito Santo, sobre encheivos do Espírito, é que o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos auxilia a andarmos na luz. Né? Por que a gente anda na luz? Né? Por que a gente tem os nossos picos de, vou fazer algo, aí fala, não, peraí, eu não vou fazer isso. Né? Porque o Espírito Santo nos auxilia a não fazer. Né? Tem muitas coisas que nós não fazemos, se você contar para uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vai falar que você é tonto. Ah, mas uma mentirinha? Qual que é o problema? Não tem problema, eu menti lá, porque daí se eu mentir eu vou vender mais, se eu mentir eu vou ganhar mais, se eu mentir eu vou enganar as pessoas, né? Por que a gente não mente? A gente sabe que o pai da mentira é o diabo, a gente sabe que a gente não pode mentir, mas porque a gente tem o auxílio do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele sempre vai trabalhar no nosso coração, ele vai trabalhar na nossa consciência, para evitar que nós andamos nas trevas, e ele nos auxilia a andarmos na luz. Né? Ali no versículo está falando, para que a gente consiga andar prudentemente, não como tolos, mas como sábios. Né? E a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, como as coisas se transformam muito rápido, se a gente não tomar cuidado, se a gente não dar voz, se a gente não dar espaço à voz do Espírito Santo, nós vamos andar nas trevas. Porque as propostas são muitas, porque a transformação é muita, porque tudo acontece muito rápido, porque a nossa vida é muito corrida. Né? A ponto de nós passarmos muitas vezes um dia todo sem falar com Deus, um dia todo sem pedir ao Pai, um dia todo sem orar ao Senhor. E se a gente não tomar cuidado, e eu presto muita atenção nisso na minha vida, se eu não tomar cuidado, vai dia após dia a gente vai fazendo isso. Né? E a partir do momento que nós fazemos isso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dando menos espaço à voz do Espírito Santo. E quando a gente dá menos espaço à voz do Espírito Santo, a gente não vai cumprir o primeiro imperativo que nós estudamos, que é andar na luz. Então o Espírito Santo, ele nos auxilia e ele nos ajuda para que a gente caminhe na luz. Volto a dizer, gosto sempre de frisar isso, não é porque você errou, não é porque você pecou, que o Espírito Santo vai te abandonar, que agora você é a pior pessoa do mundo, não é isso. O pecado dói, o pecado machuca, o pecado rasga o nosso coração, ou pelo menos devia fazer isso, para quem tem o Espírito Santo, para quem vive com o Espírito Santo, Só que você errou, o Espírito Santo vai te exortar, o Espírito Santo vai te auxiliar, e o Espírito Santo vai te levantar. É porque essa hoje é a função do Espírito Santo nas nossas vidas. Então é uma forma que a gente consegue de andar na luz, através do Espírito Santo. Segundo ponto, muito importante, o Espírito Santo, ele nos ajuda a ter uma vida de paz. O Espírito Santo, ele nos ajuda a ter uma vida pacificadora. O
O Espírito Santo nos ajuda a ser pessoas agradáveis. E mais, o Espírito Santo nos ajuda a ser pessoas que sempre vai ter uma palavra de consolo para alguém. Falei sobre isso aqui esses dias. Nós vivemos um mundo que as pessoas não querem dar consolo para ninguém, porque elas estão sem consolo. Né? Então, assim, eu estou derrubado, quebrado, lá no fundo do poço. Como é que eu vou consolar a vida do Luiz? Eu não consigo. A gente não consegue mesmo. Por conta própria, a gente não consegue. Por conta própria, muitas vezes, a gente não quer nem sair de casa. E mais, por conta própria, algumas vezes, a gente não quer nem viver mais. Né? O Espírito Santo, ele age dessa forma. Né? A segunda coisa que a gente pode aprender é que a gente pode ter uma vida pacificadora. Lá no versículo 18, 19, de Efésios mesmo, que a gente leu, no 18 fala assim: e não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com o vosso coração. Muitas vezes, queridos, parece coisa de louco. Se alguém vê de fora, parece coisa de louco. Porque está tudo errado, está tudo danado, não dá nada certo, né? As portas se fecham de todas as maneiras, e isso é uma coisa que acredito que todo cristão vai passar, por esses momentos de aflição, por esses momentos que não dá nada certo, e a gente está cantando. Mas esse povo é louco, o que está acontecendo? Como assim está cantando? E ele está falando sobre isso. Né? Enchei-vos do Espírito, porque a hora que chegar esses momentos de aflições, né, a hora que chegar esses momentos de angústia, esses momentos de sofrimento, de solidão, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai ajudar. O Espírito Santo vai agir. Né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou: pastor, não sei se o senhor já sentiu isso. Chama de senhor ainda, né? Isso que me mata. Não sei se o senhor já sentiu isso. Mas de vez em quando bate uma alegria em mim, eu estou com uns problemas, mas bate uma alegria, que eu tenho vontade de cantar, eu tenho vontade de falar: é o Espírito Santo, meu irmão. É só o Espírito Santo que vai fazer isso aí. Mais nada. Porque a gente sabe que é assim. Quem já passou por um momento de aflição, quem já passou por um momento talvez de depressão ou de pré-depressão, né? Como eu falei, meu amigo que perdeu o pai, agora perdeu a mãe, agora perdeu o pai hoje. Como é que faz? Né? Quem, enquanto ser humano, consegue invadir o coração dele lá no íntimo e consolar? Quem consegue trazer a paz? Quem consegue fazer com que esse menino vá cantar amanhã ou depois de amanhã? Quem consegue fazer com que esse menino tenha força para viver? Ninguém, enquanto humano, ninguém, a gente não consegue. Por mais bonita que seja a mensagem, por mais bonita que seja a palavra, por mais gostoso que seja o abraço que a gente vai dar nele, é só o Espírito Santo que consegue invadir o coração dele, lá onde tem que invadir, lá no íntimo do coração, e trazer o consolo, e trazer a paz. Né? É a mesma coisa da palavra, né? Que nem assim, nós preparamos, quem é a pessoa que vai dar a mensagem, a gente prepara a mensagem, né? A gente vai lá ler a Bíblia, a gente estuda, pesquisa na internet, e vai do que já aprendeu, vai do que já viveu, e tudo isso, né? Tanto eu aqui na igreja, quanto o pastor Túlio, quanto o Paulo, que esteve aqui esses dias, o Silvanir, então a gente faz tudo isso, né? Mas se não for o Espírito Santo pegar essa palavra que vocês estão ouvindo, a minha palavra no caso, e edificar no coração de vocês, de nada vale. Tanto numa mensagem ótima, quanto numa mensagem que muitas vezes a gente não gosta muito. Não adianta, pode ser o maior pregador do mundo, a mensagem dele só vai edificar o teu coração se for através do Espírito Santo. Não adianta, não tem para onde correr. É por isso que quando a gente vai preparar uma mensagem, por isso que o cristão, quando vai fazer algo, ele faz o quê? Ele pede ajuda para Deus. Né? Eu mesmo peço, quando eu vou preparar uma mensagem, eu falo: Senhor, tenha misericórdia. Porque se eu falar, não vai adiantar, não vai edificar, não vai mover, não vai dar em nada. Essa é a realidade. Se só eu falar, sem o auxílio de Deus, sem a misericórdia de Deus, não vai dar em nada. Né? Terça após terça, domingo após domingo, nós vamos entrar aqui e nós vamos sair da mesma forma que nós entramos. Né? Se o Espírito Santo não tocar, se o Espírito Santo não falar. Né? E quando o Espírito Santo toca? Quando o Espírito Santo fala? Primeiro, quando Ele quer. Né? A gente tem costume de achar que todo mover do Espírito Santo é uma coisa sobrenatural.
Espírito Santo passou aqui hoje, a gente viu uma nuvem de fogo, amém. A gente vê amém também, a gente viu o anjo, amém também por ver o anjo. Mas o Espírito Santo também fala num sorriso, o Espírito Santo também fala num abraço, o Espírito Santo fala num Deus te abençoe, né? Pastor Túlio pediu uma vez aqui, isso faz uma diferença tão grande, quando a gente vai num lugar, a gente vai num comércio, quando a gente conversa com alguém, a gente criar a prática de na hora de sair, falar assim, Deus te abençoe, né? Eu já comentei aqui, tem gente que olha que acha que é um anjo que está lá, as pessoas não estão acostumadas, né? Aí você vai no mercado, a caixa te dá o troco, aí você fala, obrigado, bom trabalho, Deus te abençoe. Ela ficou olhando assim, vixe, acho que é anjo, quem que saiu daqui será? Porque as pessoas não estão acostumadas. E isso muitas vezes vai mudar a vida dela, vai mudar o dia dela, vai mudar o trabalho dela, né? E quem faz isso? É o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo, ele nos auxilia a fazer tudo isso, né? E não são poucas as coisas, né? Não fiquem esperando sempre só um mover sobrenatural do Espírito Santo. Volto a dizer, se acontecer, amém. Graças a Deus, o Espírito Santo se moveu, né? Se acontecer igual lá em Pentecoste, imagina que gostoso, o Espírito Santo descer e fogo para tudo quanto é lado, e língua para tudo quanto é lado, e todo mundo entende, e através dali as pessoas foram capacitadas, depois os discípulos formaram as igrejas, top, amém. Pode ser que tenha novamente uma manifestação dessa antes de Jesus voltar, se tiver, feliz de nós, a gente vai participar disso, mas se não tiver, o Espírito Santo, ele tem outras formas de agir. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o Espírito Santo, ele é falado e ele é pregado de uma forma só assim, né? Como ele não movesse, como ele não se manifestasse em coisas simples, né? Que é uma coisa simples, o Espírito Santo se manifesta plenamente no café que a Elô faz, que o café fica lá e as pessoas tomam café. Hoje a Lívia chegou ali, já com a boca tudo suja de café, todo mundo café, sujou o cabelo e sujou tudo já, né? E você acha que as pessoas não ficam felizes com isso? Fica, sai, vai ali, toma um cafezinho, né? E é uma coisa simples, né? A Luísa se dispôs, faz o café, e o Espírito Santo se manifesta através disso. Se manifesta através dos cartazes que ficam lá no domingo, nós vamos mandar fazer cartazes novos, né? Com frases novas, vai ficar top, um material diferente. O Espírito Santo também se manifesta. Eu fico ali na porta de domingo, que eu vejo gente abraçando ali, a Ellen, a galera que fica com a Ellen ali. Então o Espírito Santo também se manifesta, né? O Espírito Santo se manifesta através das crianças, que muitas vezes a gente fica bravo e não quer eles correndo, sim. Domingo, a primeira música que tocou lá, o Nosso General é Cristo, eles prontaram o maior forféu naquele canto ali, ó. E dançaram, e pularam, e o Davi virou estrela, e vai para lá e vem para cá. O Espírito Santo se manifestando, queridos. O Espírito Santo se manifesta dessa forma, né? Tem muita gente que olhou, eu mesmo que adoro criança, a gente olha, a gente fica feliz. Tem muito casal que na nossa igreja que não tem filho ainda ficou olhando, ficou imaginando, nossa, daqui um dia o nosso filho vai estar lá e vai fazer. Quem já não tem mais criança pequena, fala, um dia eles fizeram isso. É a manifestação do Espírito Santo, é a alegria. O Espírito Santo, ele nos traz alegria. O Espírito Santo tira essa tristeza, que muitas vezes a gente pega vivendo, e ele transforma isso em alegria, através de todas essas manifestações, né? Então, prestem muita atenção nas manifestações do Espírito Santo na tua vida, ou na vida do teu irmão, da tua esposa, do seu filho. Preste muita atenção. Volto a dizer, não vivam nessa correria louca sem prestar atenção nessas coisas simples, né? O Espírito Santo se manifesta através da natureza, né? Esse dia eu parei o carro na rodovia para tirar uma foto do sol, porque estava muito top o sol. Eu parei o carro lá e fui tirar foto do sol, né? E de vez em quando eu posto a foto ainda, o pastor está ficando louco. Mas é Espírito Santo, querido. Aquilo ali é bonito de ver, não é? Quem não gosta de ver? Às vezes você não gosta de ver o sol, mas gosta de ver a lua. Às vezes não gosta de ver a lua, gosta de ver as flores. O Espírito Santo se manifesta muito através do serviço, né? Hoje eu estava lá em casa, ia tomar um tereré tranquilo à tarde. Aí liga um amigo meu, falou, o que você está fazendo? Vem aqui me ajudar. Cheguei lá, era para plantar grama. Fui lá, carregamos grama junto, e cheguei em casa, parecia um tatu. Minha mãe falou, onde você está? Furando fossa? Eu fui plantar grama com o Renan. E plantamos a grama lá, eu e o Renan e o Tião, e a calçada ficou a coisa mais linda do mundo com a grama. Então essas coisas nos trazem alegria, essas coisas trazem a manifestação do Espírito Santo, né? Terceiro tópico, conseguindo dar graças em tudo, confiando na intervenção de Deus
e tendo empatia por todos, né? Lá no finalzinho, versículo 20, vai falar assim, Efésios, tá? 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos, ou sujeitando-vos, uns aos outros, em temor a Deus. Queridos, isso é uma sinceridade na nossa vida. Muitas vezes a gente suporta algumas coisas e algumas pessoas porque o Espírito Santo pede. Não é assim? Tem dia que a gente não quer. Tem dia, vamos dar um exemplo, tá? Tem dia que eu não quero olhar para a cara da Thalita. Eu venho no vaô, se a Thalita está aqui, eu falo, meu Deus, o que a Thalita veio fazer aqui? Mas o Espírito Santo fala assim, calma, não, sujeitai-vos uns aos outros, você tem que amar a Thalita. Thalita, tua irmã vai morar no céu com você, vai estar junto lá, vai subir junto para o céu. Por quê? Então o Espírito Santo, ele nos auxilia muito com as pessoas. A gente sabe que lidar com gente não é fácil. E não é mesmo. Quem trabalha aí com o público sabe disso. Né? Alguns clientes, é difícil. Liga para o Paulinho 3 horas da manhã, Paulo, vem aqui, 200 quilômetros. Eu vou, calma que eu estou indo. E é difícil mesmo. É difícil. Nós somos complicados. A primeira complicação nossa é que cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. Né? Nós somos em 3 lá em casa, eu, a Anne e o Juninho. Cada um é de um jeito. Quando junta os 3, meu Deus do céu. É gostoso, a gente é irmão, a gente se dá bem, meu irmão mora longe, vem, a gente fica todo mundo feliz. Mas, algumas vezes é suportável, algumas vezes a gente... Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Né? Eu que estou os dias com a minha mãe lá na loja, da mesma forma, tem hora que eu não concordo. Mas é minha mãe. Sujeitai-vos uns aos outros. E se não for através do Espírito Santo, muitas vezes a gente explode. A Bíblia fala que uma palavra ela não volta vazia. Isso é muito sério, muito sério. Lá em Tiago fala, sejam tardios para se irar, tardios para falar e prontos para ouvir. Por quê? Porque Deus é muito inteligente e sabe que quando a gente fala sem pensar, dá problema. E depois que a gente falou, existe o perdão. Existe o perdão? Existe. A gente vai pedir perdão porque a gente errou. Nós somos seres humanos. Só que aquela palavra já entrou no coração da pessoa. Já entrou. E tem gente que tem dificuldade de perdoar. Tem gente que tem dificuldade de esquecer uma palavra que foi falada. Que para quem é casado, aí os homens têm costume de falar isso. A mulher lembra de coisa de 20 anos atrás. Não, mas lá em 1980 você fez. Meu Deus do céu. 1980. Paulo. 1980. E lá atrás as mulheres... Lembra? Que mulher é um ser superior a nós. Elas conseguem lembrar de coisas mirabolantes. Né? E a gente lembra disso. Né? Uma brincadeira que eu fiz, mas a gente lembra. Nós, homens, também somos assim. Nós também fazemos isso. Né? Por quê? Porque foi falado. Volto a dizer, já pedi perdão para o Luiz? Já pedi perdão. Mas a primeira oportunidade que tem, se a pessoa tem um pingo de dificuldade de esquecer e perdoar, ela vai jogar na tua cara. Ah, mas aquela vez você falou isso. Né? Então o Espírito Santo, ele nos auxilia numa das coisas que eu considero uma das mais difíceis, que é lidar com as pessoas. A coisa mais difícil que tem é a gente lidar com nós mesmos. Com as nossas crises, com o nosso interior, é a coisa mais difícil que tem. Porque tem dia que você acha que você está louco mesmo, tem dia que você acha que, meu Deus, o que eu estou pensando nesse tipo de coisa, eu sou o pior crente da face da terra, eu vou morar no inferno, e eu não presto, e aí tem dia que você está um pouco melhor. Então a gente tem crise interna todos os dias. Né? E as nossas crises, na minha opinião, é a pior coisa que a gente tem. E a segunda é a gente lidar com o outro. Né? E através do Espírito Santo, através de estarmos cheios do Espírito Santo, a gente consegue, algumas vezes de boa, outras vezes não tão de boa assim. Aí a gente vem da história de suportai-vos. Né? Eu entender que o Renan é diferente de mim, eu entender que o Renan tem atitudes diferentes, e é o jeito dele, entender que ele vai tentar mudar se ele achar necessário, e acabou. Né? Entender que ele vai me ligar para plantar grama, beleza, vamos plantar grama com o Renan. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está nos enchendo. E volta a dizer, dia após dia. Né? Tomem muito cuidado com o excesso de espiritualidade. Né? A espiritualidade é para nós, o mundo espiritual existe, e se a gente conseguisse enxergar o mundo espiritual, nossa vida ia transformar mais ainda.
né? Então, assim, o mundo espiritual é para nós devemos nos preocupar, o demônio existe, nós devemos tomar cuidado e fazer tudo para não dar brecha para ele entrar na nossa vida, porque ele é o nosso maior inimigo, né? E se ele entrar, ele faz um regaço, essa é a realidade. Então, todas essas coisas espirituais são para nós, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso. Tudo que a Bíblia fala, tudo que Jesus fez teve um equilíbrio. Você não viu nada, você não viu Jesus fazendo nada, pega de Mateus até Apocalipse, tudo que fala sobre Jesus, a gente não viu fazendo nada que Jesus era assim, fora de equilíbrio. Né? Doou muito aqui, mas não doou aqui. Amou muito esse, mas não amou nada aquele. Não existe isso na Bíblia, a gente não vai encontrar. Então, esse é um sinal para que a gente consiga viver também em equilíbrio, equilibrando a nossa vida espiritual com a nossa vida humana, né? Porque nós também temos a questão humana, porque nós moramos aqui ainda, né? Por isso que a gente espera, pelo menos eu espero ansiosamente pela volta de Cristo, né? Porque quando Cristo voltar vai ser bem melhor, vai ser bem mais top do que viver do jeito que a gente está vivendo aqui. Acabou o problema, acabou tudo. É só vida eterna, vida no céu. A gente falou sobre o céu esses dias aqui, cada um pinta o céu do jeito que quer, né? O céu de cada um é lindo e diferente, né? Isso é muito legal, mas aí acabou o problema. Mas enquanto não acaba, né? Nós temos o Espírito Santo para consolar e nós temos o Espírito Santo para nos exortar, para nos ensinar, né? E por último, abram a Bíblia de vocês, por favor, lá em Gálatas, um pouquinho antes de Efésios, aí um livro antes de Efésios, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5 também. Esse, para quem me conhece, a Thalita já está falando qual que é aqui, porque ela já sabe qual que eu vou ler, né? Para quem me conhece sabe que é um dos versículos que eu mais amo, é um texto que e quando a gente vai falar do Espírito Santo, não tem como a gente não falar de Gálatas 5:22. Né? Na minha versão fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E no 23 completa: contra essas coisas não há lei. O que fala Gálatas 5:22? Fala sobre os frutos do Espírito, né? Lá em Gálatas 5:22 ele resume tudo o que o Espírito Santo pode fazer através das nossas vidas, né? Se a gente seguir os frutos dele, né? Então lá no começo a gente falou que ele mora dentro de nós, que ele habita em nós, né? Por último eu vou ler um texto de João que vai falar isso, que ele habita em nós, né? E através de tudo isso nós temos os frutos do Espírito para viver, né? Como é que a gente consegue fazer tudo isso, né? Como é que a gente consegue nos encher do Espírito Santo, andar na luz, que foi o primeiro tema que nós lemos aqui hoje, ter uma vida de paz, uma vida de pacificador, uma vida que a gente consegue, pelo menos, deter as contendas, né? A gente sempre fala nisso. O pastor Túlio falou domingo, né? Você liga para o irmão e fala: irmão, você viu o que o Luiz fez? O irmão vai falar assim, ó, o irmão pacificador, vamos dar um exemplo, tá? O irmão pacificador, o que ele vai falar? Eu não vi, não quero ver e vou orar pela vida dele, eu não quero que você me fale que eu não sou fofoqueiro. Pronto. Acabou a fofoca ali, né? Lógico que você pode ser um pouco mais educado, né? Meu irmão, não faz fofoca não, meu irmão. O que o Luiz fez, se ele estiver passando por dificuldade, vamos orar pela vida dele, e deixa quieto isso aí, porque ele vai começar a espalhar, vai contar para outro e vai virar fofoca não pode, né? Uma pessoa que não é pacificadora, uma pessoa que ela vai dar corda para fofoca. E aí vai falar para a Thalita, vai falar para a Fer, para a Lu, e vai falar para todo mundo, e vai ter uma contenda dentro da igreja. E começou numa coisa tão simples. Às vezes o que o Luiz fez foi faltar no curso de terça, porque ele pedalou até não sei aonde esse dia e não conseguiu voltar. Não conseguiu. Pedalou 50 km na ida e na volta pegou a Saveiro para trazer a bicicleta. Isso é normal, queridos. Então os frutos do Espírito, eles vêm para nos auxiliar, né? Eu tenho costume de falar isso muito para os jovens, né? E prestem muita atenção nisso. Gálatas 5:22, ela pode, nem vou falar ela deve ser, porque isso é opcional, mas Gálatas 5:22 pode ser o versículo que a gente vai cravar no coração todo dia de manhã. E todo dia, a hora que a gente acordar, depois que a gente agradecer porque a gente acordou, porque a gente dormiu,
né? A gente pode pegar esse versículo, cravar no coração e tentar viver tudo o que tem aqui. Se não conseguir tudo, porque você é humano, você tentar viver 1, 2, 3, 4 das coisas que pede para você viver aqui, né? Isso eu tenho certeza absoluta, porque a Bíblia nos ensina assim, que você vai conseguir edificar a vida das pessoas, que você vai conseguir mudar o seu dia, e mais, através da sua vivência nos frutos do Espírito Santo, através da sua vivência no Gálatas 5:22, você pode levar uma vida, através de Jesus, para o céu. E isso é muito top, e isso eu não me canso de falar, isso é muito importante, né? Através dos frutos do Espírito, através do seu bom dia bem dado, através do seu sorriso, através da sua bondade, não pagar o mal com o mal, né? Através da sua paz, né? Através de você olhar para uma pessoa e aquela pessoa transmitir luz, transmitir paz. Através disso, uma pessoa pode se converter e pode ir morar no céu, né? E a Bíblia fala que uma alma vale mais que qualquer outra coisa, né? E isso também é algo que muitas e muitas vezes nós nos esquecemos, né? Acordei e vai para lá e vem para cá e faz e acontece e não olha para mim porque eu estou estressado, não olha para mim porque eu estou de TPM, não olha para mim porque eu dormi mal, não olha para mim por isso, não olha por aquilo, não olha por aquilo. E a hora que a gente vê, nós naquele dia não manifestamos nenhum fruto do Espírito. Ou ao contrário, acordei de bem com a vida, Gálatas 5:22 na veia, cravei no coração, bora lá viver, e as pessoas vão olhar para você e vão conhecer Jesus através da face, da sua face, e as pessoas vão morar no céu. Isso é muito importante. E também é uma coisa simples, tá? Ah, mas é tão simples viver os frutos do Espírito Santo? Não, não é. Viver todos não é. A vida cristã, para quem fala, é moleza, não é também. Eu não concordo, eu não acho que seja. A Bíblia fala que não é, que o caminho não é tão largo assim, a Bíblia vai falar nesse sentido, né? Mas é possível? É. É possível porque está na Bíblia, Deus deixou para a gente, é um imperativo de Deus, para a gente viver enchei-vos do Espírito. Então, se Deus falou enchei-vos do Espírito, é porque é possível a gente ser cheio do Espírito. Deus não ia falar uma coisa que a gente não podia fazer, né? Deus não dá nada do que a gente não pode carregar. Então, se Deus deixou isso, enchei-vos do Espírito, é porque a gente consegue. É porque é possível a gente fazer isso, né? E como o tema é imperativo, cravem isso, meus irmãos. O imperativo é uma coisa ordenada, né? Lá na raiz da palavra, vem do império, né? Como é que era antes? O império falava e a água parava. O rei falou, parou. O imperador falou, parou. Hoje não é assim, né? O presidente fala, mas a gente não vive dessa forma. Mas isso é um imperativo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, né? E o último texto que eu quero ler para a gente encerrar, está lá em João, Evangelho de João. Não sei se eu li todo o texto aqui, mas acho que eu não li todo não. Evangelho de João, capítulo 14, versículo dos 16 ao 21. Tá, eu vou ler rapidinho aqui para a gente encerrar. Vai falar assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O outro Consolador é o Espírito Santo. No 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também vos amarei e me manifestarei a Ele. Então repare bem no versículo 20, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, Jesus, e vós em mim, nós em Jesus, e eu em vós, né?
que Jesus está nos deixando? O que a palavra está nos deixando? Que no dia certo, que naquele dia, nós vamos saber que tudo isso, nós vamos entender que tudo isso valeu a pena. Que todo o sacrifício, que todo o deixar de lado, que todo o perdão dado, né? Que aquele dia que eu não queria perdoar a Sandra, não quero, mas vai valer a pena, né? Porque o Espírito vai tomar conta, porque nós vamos estar cheios do Espírito. E a partir do momento que a gente estiver cheio do Espírito, a nossa vida caminha melhor. A partir do momento que a gente estiver cheio do Espírito, aquela vida em abundância que Cristo sofreu, tudo o que sofreu para nos dar, vai fazer parte, vai ser realidade em nós. E nós vamos pegar esse pouco tempo que nós vamos viver aqui na terra, e nós vamos viver de uma forma saudável, da forma que Cristo pediu para que a gente vivesse. Amém?